vocês hoje sobre um assunto que eu não lembro se... Aliás, eu lembro que não é um assunto que eu prego sobre ele muito, não é o tipo de assunto que eu tenho recorrência naquilo que ministro sobre ele. É um assunto que eu falo, um ponto, uma lição de uma mensagem, mas não lembro de ser uma coisa, pastor Anderson, que a gente insiste muito nesse assunto. E eu entendi ontem, na verdade, quando buscava em Deus uma palavra sobre este assunto, e ele começou a bradar muito aqui no meu espírito, e quando eu comecei a permitir Deus ministrar a minha vida, e antes de ministrar você, vai ministrar a mim, eu entendi a importância de falarmos e tratarmos sobre esse assunto, que é a tentação. A tentação, ela é algo que todos nós deveríamos levar em consideração, deveríamos vigiar, porque ela de fato é o início, é a porta que se abre para uma vida, para uma queda, para uma vida de pecado e para uma vida de frustração. Porém, existem alguns mitos quando falamos de tentação que precisam ser quebrados, algumas mentiras que muitas vezes nós não compreendemos e temos isso como verdade sobre este assunto. Por exemplo, pastora Bruna, um dos grandes erros que o evangélico, que o cristão acaba cometendo quando se fala, Marcelo, de tentação, é que ainda existe, Sebastião, uma parte da igreja, uma parte dos cristãos que pensam que a tentação já é pecar. Eles não sabem, Natane, diferenciar o ser tentado do ato do pecado. Eles pensam que é tudo igual. É comum quando você aconselha uma pessoa que ela inclusive está talvez iniciando a sua caminhada com Cristo, é muito comum essa pessoa ela estar se acusando ou até sendo acusada pelo inimigo de situações que ela nem cometeu o pecado ainda, ela apenas passou pelo processo da tentação e ela começa a se martirizar por isso, é muito comum. Porém também temos uma outra parte, da igreja que ela já não se dá conta da tentação, ela não tem um alerta, não tem uma vigilância, Kaique, quanto a este assunto, e por não ter uma vigilância quanto a esse assunto, acaba infelizmente sucumbindo, acaba infelizmente caindo no pecado e vivendo a destruição. Tiago, quando ele fala sobre tentação, no capítulo 1, verso 13, que nós lemos, então ele começa a falar exatamente de onde vem a tentação, como que ela é gerada. E ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Por que ele inicia, Emanuel, essa parte do texto, Jonathan, exatamente com esta verdade? Porque é muito comum pessoas que estão sucumbindo à tentação, e é óbvio, caindo no pecado, quando elas caem, elas dizem assim: não, foi a vontade de Deus. Eu, como pastor conselheiro, já ouvi, acho que centenas de vezes, pessoas dizerem isso. Não, isso aconteceu, mas veja bem, Deus me permitiu para eu ser mais forte. Não, Deus não permitiu nada. Você é cara de pau. Deus não permitiu você se coabitar com outra mulher que não fosse sua esposa. Foi uma escolha sua. Deus não permitiu você colocar a mão no caixa da empresa e roubar o dinheiro. Foi sua escolha. Deus não te deu a oportunidade de você cheirar mais uma carreira de cocaína, de você mentir para um cliente. Tudo isso é escolha nossa, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Não, mas é que eu encontrei a situação ali, então eu penso que foi uma permissão de Deus, até para que eu pudesse depois aprender com o meu erro. Não, isso é desculpa de crente sem vergonha. Deus, Ele não vai te dar a opção. Aliás, Deus, Ele não vai te levar à tentação. Tiago deixa bem claro: Deus não tenta ninguém. Então nunca diga, fui tentado ou estou sendo tentado pelo Senhor. Pelo contrário, Wesley, ele diz assim: nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E ele diz: e quando somos tentados pela nossa cobiça? E quando está falando de cobiça, não está falando de uma ação, Felipe, uma atitude física. Está falando de, primeiro, um estado mental. A tentação, ela não é uma ação física ainda. Nós podemos, Rafael, ser tentados por uma ação física de fora, mas a tentação, ela não é uma atitude de pecado. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? A tentação, ela não é uma atitude de pecado, ela é uma sugestão da nossa alma ou do tentador, do diabo, a nós cairmos. Então eu posso dizer que a tentação, ela é uma provocação
E essa provocação é gerada na nossa mente. Então, quando se fala, Fernando, de tentação, está falando de uma provocação neurológica, está falando de um estado mental. Dr. Lair Ribeiro, um médico, ele fala que tudo aquilo que nós vamos fazer, antes de fazer, vai ser gerado um estado mental. E ele diz: o estado mental é o pensamento, e aí a psicologia diz: eu penso, logo eu faço. Então esse estado mental vai gerar um comportamento, e o comportamento me leva a tomar decisões que geram destino. O problema não está na tentação, o problema está no comportamento. Pensar é uma coisa, fazer é outra. É claro que se eu não tenho uma clareza sobre os meus pensamentos, não tenho uma compreensão sobre os resultados que esses pensamentos ruins vão gerar na minha vida, eu vou cair, eu vou me arrebentar. Quando falamos de tentação, nós precisamos entender, e a primeira lição é essa: a tentação ela vai ser gerada, Marilda, tanto para santos quanto para profanos. Ou seja, todos seremos tentados, todos. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, verso 1. E eu vou trazer 2 exemplos bíblicos, Ivan, sobre esse processo de tentação. Todos somos tentados. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos encontrar personagens bíblicos como Adão, que foi tentado. Nós vamos encontrar Noé, foi tentado. Jacó foi tentado. José foi tentado. Daniel foi tentado. Davi foi tentado. E o próprio Jesus foi tentado. Quando nós avaliamos, Bruno, esses personagens, nós vamos ver que alguns deles foram tentados e sucumbiram ao pecado, e por conta do pecado tiveram um resultado negativo, uma consequência. E também vamos encontrar, Liliane, pessoas, homens de Deus, que foram provocados no pecado e eles ficaram firmes. Adão, ele foi tentado, sim ou não? E ele pecou? Pecou. E qual foi a consequência do pecado? Destituído de Deus, ele foi tirado do paraíso. A consequência foi ele morrer espiritualmente. Noé, ele foi tentado. Pastor, eu não vejo na Bíblia Noé ser tentado. Ele foi tentado quando ele construía a arca, e as pessoas provocavam dizendo: mas o que você está fazendo? Se nunca caiu água do céu, por que você está fazendo essa arca? Eu creio que ele foi tentado, ele foi provocado a abandonar aquela obra e achar que era uma loucura, mas ele continuou. Jacó, ele foi tentado a enganar seu pai, enganar seu irmão, e ele caiu na tentação? Sim. Qual foi a consequência? Perdeu a casa do pai, teve que fugir para não ser morto pelo irmão, foi para a casa do tio Labão, e lá tudo que ele fez com o irmão, com o pai, ele recebeu, porque a Bíblia diz: tudo que o homem planta, ele colhe. José, filho de Jacó, foi tentado? Foi. A mulher de Potifar, o seu senhor, tentou seduzi-lo e coabitar com ele. A Bíblia diz que ele foge, deixando a roupa dele na mão dela. Pastor, mas ele fugiu e mesmo assim ele foi preso indignamente. Não olhe para ele sendo preso, olhe para ele sendo colocado no governo do Egito. Se ele não estivesse na prisão, não conheceria o copeiro. Se não tivesse conhecido o copeiro, não decifraria o sonho dele. Se não decifrasse o sonho dele, não seria lembrado perante o rei quando o rei teve um sonho. Ele foi firme. E qual foi o resultado? O segundo cargo, o maior cargo do Egito ficou para ele. Davi foi tentado. Acordou um dia à tarde, levantou, foi passear no terraço. Viu a pombagira, quer dizer, a Betseba tomando banho. E ela parecia um liquidificador. O peão da casa própria. E o irmão olhou, gostou e sucumbiu à tentação. Qual foi a consequência? 4 filhos mortos, uma filha violentada pelo próprio irmão e a casa dele destruída. E eu estou falando de homens que foram tentados, tiveram consequências, mas ainda viveram a misericórdia. Jacó deu início à nação escolhida por Deus, Israel, teve o seu nome transformado e virou Israel, até hoje a nação honrada. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Daniel foi tentado.
Quando ele chegou na Babilônia, foi-lhe oferecido as iguarias do rei, os melhores pratos da Babilônia foram colocados diante de Daniel e os seus amigos, e ele rejeitou essas iguarias, dizendo: não, esses alimentos são consagrados a demônios, e eu vou comer legumes e beber água. E Deus o colocou como autoridade sobre aquele lugar. O que nós vamos entender? Que tanto carnais quanto santos, eles vão ser tentados. A questão não está em você ser tentado, mas sim na resposta que você dá à tentação. Aqui em Lucas capítulo 4, verso 1, eu quero que você vá comigo. Adriano vai colocar ali. Diz assim o texto: então Jesus, cheio do... Ele estava cheio de quê? Ou melhor, de quem, né? Do Espírito Santo. Voltou do Rio Jordão, onde ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Após ele ser batizado, Carmen, o próprio Deus se manifesta, primeiro através do Espírito Santo, que a Bíblia diz que veio como uma pomba, que é como aqueles que estavam ali conseguiram decifrá-lo, e pousou sobre Jesus, e depois o próprio Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus ali, ele além de ter o seu ministério, o seu chamado confirmado, ele está cheio do Espírito Santo, ele está impactado por aquela presença de Deus, e saindo do Jordão, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o... Sabia que tem deserto que não é o diabo que coloca na tua vida, é Deus que te leva? A gente tem mania de dizer: nossa, estou passando um deserto, o inimigo se levantou. Às vezes é Deus que te levou para poder te preparar. Agora o próximo verso, por gentileza. E diz: onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Nós encontramos Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, falando sobre este mesmo episódio. O que me chama a atenção é que Lucas e Marcos, eles dizem que Jesus, ele foi tentado durante o jejum. Mateus diz que Jesus foi tentado após o jejum. Mas uma coisa, independente de qual foi o tempo da tentação, Anderson, nós entendemos que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, e mesmo cheio do Espírito Santo, Nani, ele vai para o deserto para um tempo de separação. Ele vai se santificar, ele vai se consagrar. E se ele estava, Elton, jejuando, logo entendemos, Silvio, que ele também estava orando. Você consegue imaginar um cara cheio do Espírito Santo, jejuando, orando? Onde é que esse negócio vai dar? Estava power ou não estava? Tinha dinamite ali ou não tinha? Dunamis, né? O poder de Deus estava ali, sim ou não, igreja? Estava. E eu pergunto para você, mesmo estando cheio do Espírito Santo, separado, consagrado, jejuando, provavelmente orando, porque o texto bíblico não deixa claro que ele estava orando, Cris Veiga, mas é óbvio que se consagrou, ele estava orando, num tempo de intimidade com Deus, onde Deus estava derramando sobre ele o propósito daquilo que ele faria. A partir dali, só deixa eu abrir um parênteses, eu estou falando muito rápido? Posso continuar? Então ali, fechando parênteses, ele cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi tentado. Cris, mesmo cheio do Espírito Santo, separado e consagrado, Elaine, ele foi tentado. Diga assim comigo: todos. Diga mais forte, diga: todos, santos ou profanos, serão tentados. Luciano, todos seremos. Todos seremos provocados ao pecado. Todos. O próprio Jesus foi tentado. Uma coisa me chama a atenção, Tiago, que Jesus, ele não foi para o deserto, e não está aqui inscrito na Bíblia, que ele foi ao deserto simplesmente para que eu e você soubéssemos que ele está iniciando o seu ministério. Não, eu entendo, Jubanski, que aqui na Bíblia fala da tentação exatamente para que eu e você possamos entender que essa é uma possibilidade que vai existir no caminho de qualquer um de nós. Nós seremos, Lucas, provocados ao pecado. E quando estamos, seja cheio de Deus ou cheio da carne. Vamos encontrar um outro episódio que está lá em 1 Samuel, no capítulo, 2 Samuel, capítulo 12, a história de Davi. Aquele que gerou a raiz de Cristo, né? Davi, Jesus, filho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o herói de guerra, o matador de gigantes.
Ele estava no ápice da sua caminhada, no ápice do seu ministério, do seu chamado, no seu governo. É um cara que estava sendo aclamado por toda a nação de Israel. Já tinha multiplicado o território, Jefferson, de Israel 100 vezes mais. Respeitadíssimo por todo o povo o amava, o aclamava. Então a Bíblia diz que na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Olha que interessante. Todos os reis naquela época, eles saíam para a batalha, todos os reis. Davi não saiu. O pior é que quando nós estamos na carnalidade, a nossa tendência é infelizmente ficar no lugar errado, com as pessoas erradas. A posição dele deveria ser uma posição de guerra, mas ele ficou em casa. Ele mandou Joabe, falou: vai guerrear por mim, eu vou ficar aqui. Se você quer entender se a sua vida ela está longe de Deus ou está perto de Deus, avalie se você está no lugar onde Deus quer que você esteja ou se está no lugar longe do que Deus gostaria que você estivesse. Diga comigo: posição. Avalie a tua posição. A tua posição hoje, ela agrada a Deus? A tua posição hoje te aproxima de Deus? As pessoas com quem você se envolve, elas te aproximam de Deus? Aquilo que você fala é de Deus ou você está fora de Deus? Ele estava fora do propósito. A primeira lição é aqui. Segunda lição, a Bíblia diz que então ele não indo para a guerra, uma tarde ele levantou. O cara estava preguiçoso. Sabe o que eu vejo aqui? Ezequiel, eu vejo uma preguiça espiritual. O cara estava fora da posição e não fazendo o que deveria fazer. Você quer ver se você está vivendo uma vida de excesso de carne? Como é que está a tua relação devocional com Deus? Você tem conseguido falar com Ele todos os dias, ter um teu devocional todos os dias, tua oração todos os dias, ler a Bíblia todos os dias? Ou para você orar e ler a Bíblia é um caos, é um peso? Você sente falta quando você não consegue ou passa batido 2, 3, 15, 20 dias? Você está na carne. Se você não consegue ter, desculpa falar isso, mas se você não consegue se relacionar com Deus, existe excesso de carne. E aquele que tem um excesso de carne também vai ser tentado. Então a Bíblia diz que um dia Maria, ele estava andando pelo terraço do seu palácio. Os teólogos dizem que o terraço é como se fosse uma varanda. Uma varanda é uma varanda que fala é uma varanda. Só que a varanda dele não é aquela pequenininha que a gente tem no apartamento lá, mas era uma varanda que ela fazia todo o processo, circulava todo o palácio. E ele estava então um dia, Manuel, andando por aquela varanda, por aquele terraço, olhando as paisagens das campinas de Israel, e de repente ele viu no apartamento do lado, no prédio do lado, uma mulher tomando banho. Quando ele passou, um homem santo faria o quê, pastor Eric? Passou, viu? O problema, meu irmão, vou falar com um homem aqui. O problema não é quando você passa aquela situação. Quando eu falo aquela situação, todo mundo entende? Sim ou não? Entende ou não entende? O problema não é quando passa aquela situação, você vê. O problema não está na primeira olhada, porque às vezes a primeira olhada é aquele impacto. O problema está na segunda olhada. O problema não é a primeira. Passou a primeira. É claro que tem irmã que não gosta que tenha nem a primeira. Mas o cara é pego despercebido. O problema não está na primeira. Se você passou e você virou para o lado, foi embora, beleza. O problema é a segunda. Ele viu a primeira vez, ele voltou e falou: uau! Cutucou o servo e falou assim: bonitona, hein? Rapaz, quem é? Essa é a versão Márcio Martins, tá? O servo dele falou: é Betsebá, a pombagira, quer dizer, a mulher de Urias. É Betsebá, a mulher de Urias, o Eteu, general do exército. O cara fazia parte do exército de Davi. Ele falou: pois gostaria de bater um papo com a irmã. Traga os meus aposentos. O cara já tinha avisado que era casada, mas ele não se importou. Porque quando ele foi tentado, provocado, Fran, ele aceitou a provocação. Eu fico imaginando como poderia ter sido diferente a história dele, Everson, se naquele dia ele passasse pela varanda, ele visse aquela mulher e continuasse seguindo. Ou melhor, eu fico pensando como que teria sido o reino de Davi, se ele tivesse naquela primavera ido para o lugar onde ele deveria estar.
Eu fico pensando o que seria de Davi se talvez naquele dia ele tivesse levantado mais cedo. Tudo seria diferente. Ah, pastor, então conspirou, Deus permitiu. Não, ele provocou. Ele provocou, ele fez tudo errado. E tanto os santos quanto os carnais serão provocados, serão tentados. A questão não está na provocação, na tentação que eu e você recebemos. A questão está na resposta que nós damos. Jesus estava cheio de Deus, não estava? Quando a tentação chegou, o que ele fez? Ele colocou para fora o que estava dentro dele. O que aconteceu, Luiz? Quando o diabo apareceu para ele e falou: não, Jesus, está com fome? Por que você não determina que estas pedras se transformem em pão? O cara estava cheio de Deus, o que ele falou? Nem só de pão viverá? O cara colocou para fora o que estava dentro dele, ele estava cheio da palavra, ele estava cheio de Deus. E Davi, quando viu a bonitona tomando banho, o que ele fez? Ele colocou o que estava dentro dele. Traz ela para o meu quarto, quero bater um papo com ela. Ambos foram tentados. A questão é a resposta que eles deram. Então a primeira lição: todos serão tentados, os santos ou os profanos. A questão aqui é como estamos respondendo a isso. A segunda lição que nós vamos aprender sobre tentação é que tentação não é pecado. Ser tentado não é estar no pecado. Como eu falei aqui no início, o pecado é o ato após a tentação. Tem pessoas que elas começam a se martirizar, elas começam a se acusar ou permitirem serem acusadas pelo diabo, pelo acusador, quando elas ainda estão sendo tentadas. Eu já aconselhei pessoas que chegaram e falaram assim: pastor, a minha mente vive passando coisas terríveis. Terríveis, pastor, e eu preciso aqui confessar os meus pecados, e eu não sei nem se Deus vai me perdoar. Eu falo: tá, mas você já fez alguma coisa? Não, só está aqui. Eu falo: é um problema que está aí, já tem cobiça aí. Mas você não está confessando um pecado, você está confessando uma tentação. E entenda uma coisa: eu e você precisamos aprender a confessar tentação para não precisar confessar pecado. Você está sendo provocado por alguma coisa? Confessa. Tem uma Betseba lá no teu trabalho que está te provocando? Chama a tua esposa e fala para ela: bem, tem uma mulher lá que o capeta está usando. Pastor, se eu falar para ela, eu morro. Se você não falar e cair, você morre do mesmo jeito? Eu acho que você só apanha se você falar para ela. E se ela for uma mulher sábia, ela vai te ajudar. Aprenda a confessar a tentação, para nunca ter que confessar pecado. Porque quando você confessa a tentação, você bloqueia a ação que te leva ao pecado. Bloqueando a ação que te leva ao pecado, o que vai acontecer, Mari? Você está evitando o resultado do pecado. Está sendo provocado pelo dinheiro do caixa? Procura alguém. Confessa a tentação. Olha, estou tendo oportunidades lá no meu trabalho. Às vezes nós estamos caindo porque nós deixamos. Qual que é a dificuldade que o cara tem? O cara tem dificuldade de ficar sozinho no celular, dificuldade de ficar sozinho com a TV, dificuldade de ficar sozinho com o computador. Chega para a esposa e fala para ela: meu amor, eu tenho dificuldade, eu sou fraco com isso. Tem TV a cabo? Primeiro que crente não pode ter net gato. Sabe aquela net gato? Aquele aparelho que você compra do Paraguai, aquilo é pecado, você sabia, né? Que você está roubando, aquilo é uma maldição na sua casa. Eu não sei por que o vive queimando o liquidificador, você está quebrando o princípio. Por que o aspirador vive queimando? Tira aquela desgraça da sua casa para você ver se as coisas não começam a entrar no eixo. E o pior é que aquilo lá vem tudo aberto, é ou não é? Então tira aquilo. Mas você tem uma TV a cabo na sua casa e às vezes de madrugada pode ser que passe alguma coisa lá. Põe a senha e fala para sua esposa: digita a senha. Só que as mulheres têm que ser sábias. Se o marido chegar e falar assim: meu bem, põe a senha. Crentão, está sentindo fraco, é? Não faz isso. Ajuda o irmão. Nossa, cadê Deus nessa hora? A Bíblia diz: a mulher tola destrói a sua casa com a sua própria mão. Você tem dificuldade? Bem, vem cá, deixa eu colocar uma senha. Aquela assim que até mulher vai esquecer. Pronto, resolveu o problema. Você tem dificuldade com o celular?
Não coloque senha, e se colocar, deixa com ela a senha, e larga o celular do lado dela. Deixa ela abrir. Deixa ela fuçar. Aí, pastor, vai que eu esqueço umas coisas abertas. Se você tem medo de esquecer alguma coisa aberta, não deveria estar ali. Concorda comigo? É assim que vence tentação. Você tem dificuldade madrugada dentro no computador? Fala para ela, eu tenho dificuldade com o computador. Quando eu fico de madrugada perto do computador, dá ruim. Aí, se ela é uma mulher sábia, quando você ficar sozinha, ela fala, vem trabalhar aqui na cama do meu lado. Aí ela dá aquela descobertinha da perna assim. O irmão esquece o computador na hora. É rapidinho. É rapidinho. A gente tem que aprender a confessar a tentação. Sabe como que eu venci imoralidade na minha vida no início do casamento? Quando um dia eu sentei com a Anne, e eu era como muitos homens hoje ainda são, eu morria de medo que ela descobrisse as minhas falcatruas de imoralidade. Um dia eu sentei com ela e falei assim, eu sou fraco, eu tenho dificuldade com isso daqui, computador para mim é uma desgraça, internet é uma coisa do diabo, e sozinho eu não consigo vencer. Quando ela me olhou com aquela cara de dizer, crentão, eu falei, não me julgue, que eu já sei que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu já sei tudo isso, eu preciso da sua ajuda. Ela olhou para mim e falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, eu quero que você me ajude, não me cobrando, me ajude. Quando você me vê de madrugada trabalhando, não precisa gritar e falar, já vai lá para aquela safadeza. Eu falei, não, fala assim, amor, fica aí não, você vai vacilar, vem para cá. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa com as próprias mãos. E ela começou a aplicar esse processo comigo. Aplicar, amor, não fica aí não, amor. Isso é ruim para você. Amor, vacila não. Amor, vacila não. Amor, 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 amor. E aquilo foi me construindo um caráter de integridade nessa área. É isso que nós precisamos. Confesse tentações para não confessar pecados. Terceira lição que eu e você precisamos aprender quando se fala de tentação. Quando nós passamos pela tentação, nós precisamos entender que ele vai ser gerado, ele tem dois geradores. O primeiro gerador de pecado, Marcelo, chama-se cobiça, mente, alma. Paulo diz, ninguém é tentado por Deus, mas é tentado pela sua própria cobiça. Está falando de mente. E quando ele é tentado pela sua própria cobiça, em algumas versões diz, Reginaldo, pelos seus próprios desejos, diz o texto, então ele é arrastado. Se você é tentado pelo seu próprio desejo, ele vai te arrastar e te seduzir para a queda. É claro que a gente leva muito tentação, como imoralidade, roubo, mas amados, falar demais também é pecado. Sabe aquela coisa que a pessoa começa a conversar com alguém, começa a coçar a língua, ela tem que falar de alguém, ela precisa. Isso é pecado. Mas dá uma tremida na língua. Foge disso, é pecado, você está se arrebentando. Maledicência, crítica, ira. A ira é pecado. Hoje eu preguei pela manhã, e eu estou meio irritadão esse fim de semana, acho que por conta de um tratamento que eu estou fazendo. E aí voltamos do almoço, eu falei alguma coisa meio esquisita para a Anne. A Anne falou, amor, você já pregou hoje pela manhã, cuidado com a sua irritabilidade. Pá, tapa na cara. Falei, toma, falei, Jesus, deixa eu sucumbir, deixa eu suprimir aqui a tentação. Comer demais também é pecado, a gente só julga o cara que bebe. E o que come descontroladamente? Glutonaria também é pecado. O cara está comendo um e já está pensando no outro que ele vai comer. É pecado. E tudo aquilo que você se descontrola na boca vai mostrar que você tem um problema com maternidade ou com paternidade. Gente que tem dificuldade com cigarro, com maconha, com crack, com bebida, com glutonaria, ou ele teve dificuldade com uma mãe que não lhe deu nutrição o suficiente, ou com um pai que não lhe deu limite. Simples. Mas tem que trabalhar isso. Tem que aprender a trabalhar isso.
Perder o controle nessa área é pecado. E a gente tem que saber onde estamos sendo tentados. E quais são os outros? Tudo aquilo que eu e você fizemos que nos afasta de Deus é pecado. Mas vamos entender aqui. A primeira raiz do pecado, a tentação, ela é a cobiça, o desejo. Como eu falei, aquilo que está na nossa mente. Todo estado mental gera um comportamento, todo comportamento gera uma decisão, toda decisão gera um destino. Comportamento é o que eu faço. Logo, a psicologia diz: penso, logo faço. Então você precisa entender que a primeira raiz daquilo que tem te provocado ao pecado está aqui na sua mente. E você tem que começar a avaliar o que é que tem gerado essa raiz, esse desejo. Eu sempre falo para vocês que o diabo ele não dá cachaça para o mulherengo e ele não oferece mulher para o cachaceiro. Ele vai provocar você naquilo que você tem, na concupiscência da sua alma, aquilo que está ali na tua mente. E você tem que aprender a suprimir, você tem que aprender a vencer aqui na tua mente. Esse é o processo. Pastor, como eu faço isso? Eu vou te ensinar hoje. Mas a primeira fase é você compreender, a raiz é o meu próprio desejo. Se eu estou sendo provocado pelo pecado, é porque está aqui. Tem alguma coisa aqui dentro de mim que não foi tratado. Tem uma carnalidade que eu deixei ela crescer. Ai, pastor, porque é o diabo que está me provocando. Se o que você está sendo tentado é para atrapalhar uma obra que você está para fazer de Deus, pode vir do diabo, eu vou dizer daqui a pouco. Mas a grande maioria das tentações que nós estamos sendo jogados não tem sido do diabo, tem sido de nós mesmos. O diabo ele só senta e fica comendo pipoca e vendo tombo. Porque está aqui. Eu tenho que vencer os meus desejos. E a segunda raiz do pecado, Vanderleia, é o tentador. Jesus ele tinha cobiça na alma? Não. Mas ele teve o tentador. Como que eu sei distinguir quando eu estou sendo tentado pela cobiça da minha alma ou quando eu estou sendo tentado pelo tentador? Se eu estou sendo tentado pelo tentador, pelo diabo, é porque eu estou prestes a fazer algo. Jesus ele foi batizado, levado ao Jordão, depois do batismo foi levado ao deserto, ficou 40 dias em jejum. Quando ele desceu do deserto, do monte onde ele estava, o que ele começou a fazer? Seu ministério. Tudo que o Pai tinha separado para ele começa ali. Por que então Satanás se levanta para tentá-lo? Para atrapalhar o que ele estava para fazer. Então se você está fazendo algo, ou está prestes a fazer algo para o reino, vai aparecer tentação. Você quer ver o inferno aparecer para você? Se disponha a fazer algo para Deus. Vai começar a vir a provocação. Por quê? Porque ele quer que você caia, ele quer que você pare, e ele quer que você não cumpra aquilo que Deus fez. Agora, se você já está no processo trabalhando naturalmente, ou se você não está se envolvendo ministerialmente, mas está sendo tentado, não vem do tentador, vem da sua própria alma. O problema está aí dentro de você. Está aqui na sua mente. E se está na sua mente, o que você precisa aprender? Como que você tem que trabalhar? Você tem que aprender a trabalhar a sua mente, os seus pensamentos, o seu estado mental. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, verso 5, 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5, Paulo ele vai falar como nós vamos travar o estado mental, o pensamento. Se eu entendo que o pecado, que a tentação ela não é uma atitude, ela é uma pré-atitude, que é um pensamento, eu tenho que aprender a controlar os pensamentos. Então Paulo diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha para mim, deixa eu explicar. Ele está dizendo assim: nós destruímos, nós temos, Lucas, que nos posicionar contra todos os argumentos e toda a pretensão que nos afasta do conhecer Deus, do ter entendimento do propósito de Deus na minha vida. Então ele está dizendo que nós precisamos nos prevenir, vigiar. E quando entendemos que existe ali um argumento, nós temos que destruir. O que é um argumento? É quando você começa a achar uma desculpa para o seu pecado. Sabe aquelas muletas de crente? Não, porque todos somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Isso é muleta de crente. Porque a Bíblia diz que nós vamos pecar e que o pecado infelizmente é inerente ao homem, já nascemos caídos. Isso é desculpa de crente. Para de procurar argumento. Sabe qual que é a diferença de Pedro e de Paulo?
é que Pedro, quando Jesus falou que era necessário que ele fosse entregue à morte e ressuscitar no terceiro dia, Pedro falou: nunca, eu não vou deixar, o senhor não vai. Jesus falou: alguém de vocês vai trair? Não trairemos. Jesus falou: Pedro, ainda hoje você vai me trair. Ainda hoje você vai me trair, você vai me negar perdão e vai me negar 3 vezes. Ele falou: não vou, sou forte. Quando o cara falou que foi forte, que ele era forte, o que aconteceu com ele? Rodolfo caiu. Agora Paulo é o cara na minha avaliação. Ele nunca se disse que era forte. Ele diz: eu sou fraco. Porque quando você reconhece a tua fraqueza, você sempre está vigilante a ela. Você não fica dando argumentos. Quando a mulher diz assim: você tem problema com imoralidade, você fala: tenho mesmo, me ajuda. Você não está argumentando com ela, você está pedindo ajuda. Porque você tem dificuldade com o cigarro, tenho dificuldade mesmo, me ajuda. Porque você tem dificuldade com a mentira, eu sou mentiroso mesmo, me ajuda. Eu quero vencer isso, sem argumento. Não, eu não sou mentiroso, é porque às vezes as coisas acontecem. Não, está dando argumento. Volta lá o texto. Ele diz: destruímos, temos que destruir todo o argumento, toda a pretensão que nos afasta do conhecimento, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se eu entendo que a tentação ela vem na minha mente, a primeira coisa que eu preciso fazer, Thay, é levar cativo esse pensamento. Eu tenho que aprender a bloquear, eu tenho que aprender a barrar todos os pensamentos que não me aproximam de Cristo. Pastor, e como que eu bloqueio isso? Agora vai comigo em Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu preciso avaliar todo o meu pensamento, Mário, segundo o critério de Paulo. Paulo, ele ensina muito. Paulo diz assim: você quer saber se o que está passando pela sua mente é bom ou é ruim? Ele falou: avalia esses critérios aqui. Então você quer saber se esse pensamento, esse teu desejo, ele é de Deus ou não é de Deus? Bruna, nós só precisamos fazer uma coisa: nós só precisamos avaliar segundo o critério de Paulo. Qual que é o primeiro critério de Paulo aqui, Wesley? Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for, anota lá comigo, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, então pense nestas coisas. Então, Eli, como que eu venço a tentação? Veio um pensamento na sua mente, você tem que passar por esse critério. O que eu estou pensando aqui, em primeiro lugar, é verdadeiro? É verdade isso daqui? O que eu estou pensando agora está de acordo com a verdade de Cristo na minha vida? Está dentro de um princípio de Deus ou está fora? Está fora, então já não deveria estar pensando. Então leva cativo. Segunda situação, ele diz assim: tudo o que for nobre. O que eu estou pensando aqui, Emílio, é nobre, é correto, é íntegro, é puro? Não, então tem que levar cativo. Tudo o que for amável. O que está passando aqui pela minha mente é amável? Pastor, só em pensar acho que eu já estou pecando. Leva cativo. Tudo que for de boa fama, ou seja, o que eu estou pensando, ele traz bom testemunho sobre a minha atitude ou mau testemunho? Se eu fizer o que eu estou pensando, o resultado dessa minha atitude vai fazer com que os meus irmãos, com que a minha família me aplauda ou ela sinta vergonha de mim? Eles vão me julgar de uma forma positiva ou negativa? Ah, pastor, é negativo, então não deveria estar pensando. Tudo que for excelente e digno de louvor, o que eu estou pensando, louva a Deus? Ele é louvado por aquilo que está passando pela minha mente? Pastor, não. Se a tua resposta para qualquer uma destas perguntas for não, não deveria estar na tua mente. Pastor, e aí o que eu faço? Sabe o que você faz? Você declara o que Paulo falou em 2 Coríntios 10, 5. Leva cativo. Quantos já fizeram essa oração em algum momento da sua vida? Jesus, leva cativo esse pensamento. Se você contar daqui, vai levantar assim 15% da igreja. Agora, se eu perguntar aqui, quantos já tiveram pensamentos maus? Não levante a mão. E por que esses pensamentos maus continuam, Diego? Porque nós não colocamos isso em Deus. Eu pensei uma vontade de dar uns tapas na cara do cunhado. Não é o meu, só estou dando um exemplo.
Dá uma vontade. Você pergunta, se eu fizer isso, é amável? Não, minha esposa vai me odiar. É íntegro? Está de acordo com a verdade de Cristo? É excelente? Gera bom testemunho? Nada disso? Então não tem que pensar. Nossa, mas me deu uma vontade agora de ver um negócio aqui. É puro? Está de acordo com a verdade de Cristo? Dá bom testemunho? Então não deveria estar pensando. Jesus, leva cativo esse pensamento. Leva cativo esse pensamento. Leva cativo. Põe para mim, Adriano, por favor, Romanos capítulo 12, verso 2. É isso que Paulo está falando também, quando ele fala de renovação da mente. É quando você começa a renovar os seus pensamentos. É óbvio, se uma pessoa ela é criada debaixo de um ambiente de mentira. Ele é criado debaixo de um ambiente onde todo mundo mente, é muito natural ele mentir, sim ou não? Se ele é criado num ambiente de imoralidade, é muito natural ele viver imoralidade, sim ou não? Se ele é criado debaixo de um ambiente de maledicência, é natural ele ser maledicente. Então talvez ele vai ser mais tentado nessa área. O que nós precisamos entender? Como é que nós vamos barrar os nossos filhos? Enquanto você abre, eu já vou dar um parênteses aqui. Como é que nós vamos barrar os nossos filhos de viverem uma vida de destruição e de fracasso? Tirando deles a oportunidade de se relacionarem com o pecado. Então, por exemplo, eu quero que os meus filhos casem selados, virgens. Eu quero que os meus filhos casem com boas mulheres, mulheres de caráter, de integridade. Eu quero que os meus filhos sejam homens trabalhadores. E eu tenho plano que os meus filhos sejam pregadores do Evangelho de Cristo. Agora eu pergunto para você, se eu quero que os meus filhos casem virgens, você acha que eu vou deixar eles expostos à imoralidade? Não. Eu vou deixar eles assistirem qualquer porcaria na internet? Não. Lá em casa tem regra, YouTube não entra. Não entra, porque vai levando para uma coisa, vai levando para outra. Não tem televisão no quarto. Eles não têm televisão no quarto. Eles não têm acesso ao computador, ao celular, a qualquer coisa de internet, fora do horário estipulado. 10 horas da noite a galerinha desliga seus aparelhos celulares e entrega na minha mão e da mãe. E o celular deles dorme no meu quarto. Nossa, pastor, que rigidez. Não, eu estou protegendo eles. Que se eles não forem expostos à imoralidade, eles vão demorar a acessar a imoralidade. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero que os meus filhos sejam homens de Deus, pregadores do Evangelho. Agora, do que adianta o cara querer que o filho dele seja um pregador do Evangelho se ele nem lê a Bíblia? Se ele não faz um devocional? Se o que sai da sua boca é só palavrão? Ele está criando os seus filhos num ambiente que é propenso a eles serem tentados. Mais cedo ou mais tarde ele vai se arrebentar. Ele quer que o filho dele seja santo, mas os comentários dele são profanos na frente do filho. Ele está contaminando. Sabe aquelas brincadeiras de dúbio sentido? Lá em casa essas coisas não acontecem, porque eu estou protegendo o coração da galerinha. Eu estou protegendo meus filhos. Eu vou conseguir fazer com que eles sejam santos? Eu não, porque eles têm livre-arbítrio. Mas a estrutura que eu estou permitindo que eles sejam alicerçados é uma estrutura que vai permitir que eles tenham escolhas de santidade. Amém, queridos? Agora, se o cara já foi comprometido, o que Paulo diz? Não se amoldem, não criem um molde. Em algumas versões diz não se conformem, Gil. Não criem a forma deste mundo, desse sistema mundial. O problema é que nós estamos muito propensos. Hoje o que acontece? Hoje nós temos duas desgraças no mundo chamada Kawaii e TikTok. Isso é uma coisa do diabo, meu irmão. Desculpa falar isso. Parece que eu estou sendo aqueles crentes agora santarrão, né, pentecostalzão, que proibia a televisão em casa. Mas é uma coisa do capeta. Por quê? Porque os caras estão pagando grana agora para você ficar assistindo. Qual que é o objetivo? O objetivo não é você com 30, 40 anos que eles querem escravizar. Você ele também consegue às vezes. Mas eles querem escravizar os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo construídos numa cultura onde ele está conectado constantemente ao celular. E cada vez mais sem limites nisso. Eu já ouvi pais falando para mim que o filho acorda às 8 da manhã e ele fica até às 10 da noite assistindo. Ele está comendo e está passando vídeo. Por que você está passando vídeo? Para ganhar dinheiro. Aí a ganância do pai fala, então continua. Até que enfim você está fazendo alguma coisa com esse celular para ganhar dinheiro. Você está vendendo a inocência do seu filho para a internet.
E cada dia mais ele vai sendo provocado. Como é que funcionam os algoritmos? Eu tenho que terminar isso aqui rapidinho. Mas vou falar, como é que funcionam os algoritmos? Os algoritmos, eles são, o que é algoritmo? Os algoritmos é o sistema na internet que ele vai te oferecer o que você consome, um deles. Então, se você consumiu no teu Instagram, no Kawaii, o vídeo de uma mulher de biquíni, o algoritmo vai dizer, opa, ele gosta disso. E todo dia ele vai colocar no teu feed mulheres de biquíni. Aí o cara falou, nossa, olha amor, o Satanás me provocando. Não, é desejo da sua carne, sua concupiscência, está ali a sua cobiça. Você viu uma vez, ele só está te oferecendo. Você vê que o Satanás, ele entrou no sistema agora. É verdade ou não é? A primeira coisa, ele vem por aquilo que é cobiça. Você vê que a cobiça, ela está bem clara ali na internet. Segunda situação que os algoritmos, eles vão provocar, segundo aquilo que eu estudei bem pouquinho, ele também vai te provocar segundo a tua idade e o teu gênero. Então, se você não é uma pessoa que consome muitas coisas no Instagram e no Kawaii, o algoritmo vai fazer uma avaliação, homem 40 anos. O que homem de 40 anos normalmente acessa? Homens de 40 anos acessam mulheres de biquíni. Então ele vai sugestionar umas mulheres de biquíni para você cair. Aí se você vê uma vez, dá continuidade. Quem está me entendendo? Então seu filho hoje, ele tem 12 anos de idade, ele está vendo um Kawaii, o algoritmo vai falar, opa, meninos de 12 anos, eles assistem isso daqui. Quando teu filho chegar a 14 anos, vai dizer, agora meninos de 14 anos assistem isso daqui. E ele vai provocando os seus filhos, e você está deixando ele solto. Volta para mim Romanos, por isso que Paulo diz, não se conformem, não criem a forma desse sistema do mundo. Ele diz, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, pensamentos. Você começa a passar os teus pensamentos no filtro de Paulo. Esse pensamento, ele está de acordo com o que Deus fala? Se sim, vamos para frente. Se não, então não pode estar aqui. Leva cativo, Senhor. É assim que nós vamos vencer a tentação. E para a gente poder encerrar, 3 ações que eu preciso ter para vencer as tentações que vêm no meu caminho, independente de eu ser santo ou de eu estar em pecado na carnalidade. Vou fechar aqui, senão eu fico pregando o que tem na continuidade. Eu preciso encerrar. Primeira ação, barrar os pensamentos ruins. Barra as provocações do inferno. Barra. Apareceu, você tem que responder igual Jesus respondeu. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vem e oferece para ele, olha, vou te oferecer todos os reinos. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora presta atenção, uma coisa que o diabo ele talvez venha te provocar. Isso aqui é interessante. O diabo estava oferecendo para Jesus o governo de todos os reinos. Agora, para quem que ele estava oferecendo isso? Para o rei dos reis. Só que no tempo errado. Jesus, depois de 3 anos de ministério, ele assumiria o governo de todos os reinos, sim ou não? O que o diabo tentou fazer? Provocar ele antes do tempo. A pastora Annelise falava uma coisa quando a gente vinha para a igreja, ela falou, não é isso que acontece com noivos e namorados? O cara está namorando, está noivo, já é dele, é ou não é? Já é dele, o presente é dele. Dá uma glória aí a Deus, meu irmão. Nossa, que glória a Deus, esse presente eu acho que está estragado, hein? Que isso? Pensei que o irmão dá aquela empolgada. É dele ou não é? Só que o diabo está tentando fazer ele acessar o presente antes da hora. Quem está me entendendo, diga amém. O casal está namorando. Por isso que eu sou contra, não sei se eu vou bagunçar a vida de alguém aqui hoje, me perdoe, mas eu sou contra namorar cedo. O cara tem 16 anos e está namorando. Meu irmão, se o cara tem 16 anos e começa a namorar, quanto tempo você acha que ele aguenta para coisar o coisa? Quanto tempo? Vem, Sérgio. Seja sincero. O cara tem que entender isso. Sabe que o diabo ele vai tentar adiantar o tempo. Já é teu. Já está garantido, meu irmão, vai ser uma bênção. Ai, pastor, mas você tem que experimentar antes. Essa é a linguagem do diabo para você. Isso é o que o diabo quer, porque o diabo une o namorado na intimidade e separa no casamento. Essa é a verdade. O cara avança o sinal e é uma coisa louca, é segunda, é terça, é quarta, é de manhã, é à noite, é no carro, aí quando casa, 6 meses, 1 ano, ela fala, meu Deus do céu, casou errado, não com a mulher errada, do jeito errado. Segura a onda. Segura a onda, porque aí não tem, o diabo ele não vai acessar, porque quando você permite ele acessar antes da hora, ele tem o governo da sua intimidade sexual.
Agora, quando você espera a aliança do casamento, ele não pode ter legalidade na sua vida. A gente tem que entender isso. Então Jesus, amados, ele barrou com palavra. Pastor, como que eu posso vencer a tentação? Barra os pensamentos. Veio aquele pensamento, Jesus leva cativo o Senhor. Tem homens que eles ficam, eu não sei como que eu vou usar essa palavra para não ser provocado. Eu tenho uma palavra no aconselhamento, eu uso muito bem uma palavra, mas eles ficam, eu acho que eu vou usar aqui o texto, aqui o termo você vai entender. Eles veem uma mulher, eles ficam se tocando mentalmente. Você entende quando eu falo isso? Ele vê uma mulher, ele já está ali se tocando mentalmente. Já deu a ideia para o capeta. Já concebeu aquilo. E hoje tem umas irmãs, não são irmãs, acho que elas são primas, né? Melhor falando. Tem umas primas aí que elas provocam os caras. E o cara se deixa ser provocado. Passou a irmã que parece que ela está com calor no dia de frio, faltando roupa? Olha para o outro lado. Você não precisa olhar. Por quê? Porque se você olha quando você está sozinho, um dia do lado da sua mulher, você também vai olhar. Vai tomar ali uma pancada. Mas vai tomar um murro no rim. Olha para o lado. Olha para o lado. Você não tem que ficar olhando. Isso é uma forma de você se prevenir, barrar pensamentos. Eu não vou deixar isso chegar na minha mente. Eu não vou deixar isso me provocar. Você está assistindo um filme, começou a passar uma cena esquisita, que você sabe que aquilo ali vai te provocar, muda de canal. Muda de canal. Você entrou num ambiente, o ambiente está esquisito, tem alguém esquisito no ambiente. Você não precisa ficar, o sangue de Jesus tem poder, queima as pombagira. Não, faz isso não. Sai do ambiente. Simplesmente sai. Não é só para respeitar a sua esposa, é para você barrar os pensamentos. Segunda forma, como que você vence a tentação? Você vence a tentação quando você vigia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Seja vigilante. Preguei quarta-feira aqui. O povo de Israel estava cercando Jericó 12 voltas, 12 dias, e no último dia, fazendo 12 voltas no último dia. Então, 12 não, 7. Oh, Jesus, já estou multiplicando as contas aqui já. 12 não, 7. 7 mais 7, 13 voltas eles deram. 7, não, é 13 mesmo. É 7 dias, e no 7º dia eles dão mais 7 voltas. Então é 13 voltas. Exatamente, não estou tão burro em matemática, só mais ou menos. Vocês entenderam? 7 dias eles deram uma volta por dia, e no 7º dia mais 7. Então no 7º mais 7, contou 13. Ok? Redimido o meu pecado? Amém. Agora uma coisa interessante, como Deus dá direção para eles, Samuel. Deus diz assim, Alberto: vão, cerquem, circulem a cidade de Jericó desta forma. Quando eles estavam no deserto, Will, Deus diz, a arca vai na frente. Quando eles foram para a guerra com os midianitas, Deus falou, a arca vai atrás. Agora quando eles foram circular Jericó, Deus disse, a arca vai no meio. Na frente coloca os soldados, homens de guerra com a espada na mão. No meio a arca da aliança. Atrás você vai colocar os sacerdotes levitas com a trombeta na mão. Luiz, o que isso representa? Na frente, homens de guerra, perseverança. Eu persevero contra o pecado. No meio, a arca da aliança representava o quê? A presença de Deus, a direção de Deus. A arca dava direção para eles. Se eu quero vencer o pecado, eu tenho que ter direção de Deus, tenho que ter palavra, relacionamento com Deus. E atrás, os sacerdotes com as trombetas na mão. Por quê? Eles estavam na retaguarda, olhando o Silvio, tudo que estava acontecendo. Está vindo inimigo atrás. Vigilância. Fica vigilante. Onde é a tua fraqueza? É droga? Você sabe com quem você não pode encontrar. Onde é a tua fraqueza? É mulher? Você sabe os ambientes que você não pode frequentar. Onde é a tua fraqueza? É mentira? O que é interessante, esses dias uma pessoa que eu gosto demais, um cara que eu amo demais, ele falou para mim, eu não posso ser vendedor. Ele falou, eu sou um ótimo vendedor, mas eu não posso ser vendedor. Eu falei, por quê? Porque todos os lugares que eu fui vendedor, eu menti. E mentia com força. Então, para eu não mentir, eu prefiro trabalhar hoje em outra área. Para eu não mentir. O cara sabe que é a fraqueza dele. Eu falei, vamos vencer a fraqueza? Ele falou, ainda não estou preparado. Eu falei, então vamos ficar aqui. Ele sabe que aquilo vai provocar.
Teu pecado é maledicência, tua dificuldade é maledicência, evita encontrar com as amigas fofoqueiras. Você tem que aprender, vigilante. E o terceiro, pastor, vida com Deus. Eu tenho certeza absoluta que você não vai ter pensamentos imorais, eu tenho certeza que você não vai mentir, eu tenho certeza que você não vai ser maledicente, eu tenho certeza que você não vai cair se você estiver cheio de Deus. Você não vai estar lendo a Bíblia e pensando na imoralidade, a não ser que você seja muito carnal. Quanto mais relacionamento com Deus você tem, menos propensão à tentação você vai ter. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.